ter cerca de 32 milhões de pessoas com idade de 60 anos ou mais. Em 2050, nós vamos praticamente ter uma inversão na curva, né, na pirâmide. Essa inversão na pirâmide, se vocês repararem aí os dados, né, nós teremos um percentual de em torno de 13,15% de crianças de 0 a 14 anos e um aumento significativo da população idosa, que vai passar para em torno de 22 a 71%. Então, o Brasil, ele vem caminhando rapidamente, né, para essa transição demográfica, e junto com essa transição demográfica, nós também temos uma outra transição, que é a transição epidemiológica, onde é marcado por doenças crônicas degenerativas, que essas vêm ocupando ocupa lugar de destaque, né, no contexto de saúde. Em geral, quando a gente fala, né, dessas doenças crônicas, é importante a gente comentar que, em geral, as pessoas com doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, cardiopatias ou outras doenças pulmonares pré-existentes, estão em maior risco por causa do comprometimento da resposta imune. Então, há a possibilidade dessas pessoas contraírem, né, o vírus, a possibilidade da replicação desse vírus poderá levar a um comprometimento pulmonar, agravando ainda mais o quadro do indivíduo, né? E com o envelhecimento, nós temos um processo natural que é a imunossenescência, que é a diminuição da capacidade do sistema imunológico. Com essa imunossenescência, há uma probabilidade de aumentar a incidência de doenças infectocontagiosas, como pelos idosos, como, por exemplo, gripe, resfriados e o Covid-19. E quando esse idoso, ele tem, né, além da idade, ainda uma comorbidade, como as que nós comentamos, diabetes, hipertensão, cardiopatia, o risco de infecção e complicações aumenta muito mais. E, geralmente, os nossos idosos, ele não tem só uma comorbidade, né, por causa dessa transição epidemiológica lá que nós comentamos lá atrás, geralmente, os nossos idosos estão vindo com 2 ou mais comorbidades dessas, que aí aumenta ainda mais o risco, né, dessa infecção e de complicação. As pessoas idosas, elas, diante do que nós comentamos, ela compõe um ciclo de vida, né, aí, uma população com maior vulnerabilidade à Covid-19. E na mídia, né, todo mundo fala que é o grupo de risco. Esse termo grupo de risco, às vezes eu tenho uma certa resistência de falar grupo de risco, né, pensando na época, né, do HIV, aonde que quando descobriu, começou e ficava falando grupo de risco, e acabou estigmatizando um pouco, né? Depois, tanto é que nós passamos a falar comportamento de risco. Mas as pessoas idosas, sim, elas são mais vulneráveis, né? Isso é fato, e nós precisamos uma atenção maior para essas pessoas, pela idade e muitas vezes pela comorbidade, as condições de saúde pré-existentes. Nem sempre, é importante frisar que nem sempre envelhecer vem junto com alguma comorbidade, tá? É importante chamar a atenção de que o coronavírus, ele altera
o sistema respiratório. E já no envelhecimento, com a idade, há uma diminuição do número de macrófagos pulmonares. O que é isso? Como eu falei, eu vou tentar falar numa linguagem bem simples para que fique bem claro para todo mundo. São células de defesas, né, que ingerem pequenas partículas inaladas, resultando em quê? Na menor quantidade de enfrentamento da infecção. Então, com essa diminuição, diminui a capacidade de enfrentar uma infecção respiratória. Além disso, o idoso também, ele tem uma diminuição da elasticidade das estruturas do pulmão, o que repercute em um acúmulo de secreções dentro dos pulmões, né? E com isso vai também diminuir as trocas gasosas. Por outro lado, há também alterações músculos esqueléticos, né, da caixa torácica, e essas alterações vai fazer com que fique mais resistente, né, diminuindo a capacidade de respirar profundamente e de tossir. E essa reação, né, de respirar profundamente, de tossir, ela é muito importante, porque ela ajuda a eliminar o excesso de secreção nas vias respiratórias. Então, só para comparar, que o idoso, ele já tem essas alterações funcionais que são próprias da idade. E como o coronavírus, ele já traz uma alteração do sistema respiratório, então, é mais um motivo para colocar as pessoas idosas numa posição de maior vulnerabilidade. Só para falar rapidamente, eu acredito que nas conversas anteriores que vocês tiveram, né, já se comentou sobre o Covid, mas só antes da gente entrar nos cuidados, e para quem é hoje o primeiro dia também, rapidamente uma explanação, né, apesar de não ser o nosso foco principal. A Covid é uma doença respiratória aguda, né, que algumas vezes, né, que por vezes ela se torna grave. Ela é causada pelo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Nós temos 7 tipos de vírus, né? Esses vírus aí do coronavírus, ele é responsável por infecções respiratórias, mas o que está relacionado ao coronavírus, né, ao COVID, é esse SARS-CoV-2. O novo vírus, ele surgiu em Wuhan, na China, né, no final de 2019, e a doença, então, ela disseminou por várias partes do mundo, tornando-se, então, uma pandemia. Pan seria o quê? Todo. Demia vem de população, de demografia de pessoas, então, todas as pessoas. Então, hoje, nós temos mais de 187 países com a doença, e entre eles nós temos o Brasil, né? Então, por isso, a necessidade de estarmos aqui hoje discutindo sobre a Covid, sobre os cuidados com a pessoa idosa. Os coronas, né, por causa dos 7 vírus que eu falei, causam doença respiratória, né, de gravidade variável, tanto do resfriado comum à pneumonia fatal. E o vírus, ele tem um poder de transmissão muito alto. Ele pode permanecer na superfície de objetos por dias ou por horas, né? Então, varia muito o tipo de objeto. Então, na literatura traz, por exemplo, que no plástico, em torno de 72 horas, no papelão, né, em menos de 24 horas. Então, tem um leque de literatura e que traz, especificando o tempo, né, que o vírus permanece em cada objeto. Dados estatísticos
eles vêm indicando o quê? Eles indicam que o novo coronavírus, ele mata mais frequentemente as pessoas de 80 anos ou mais, que a gente chama de idosos mais idosos, né? Em torno de 14,8% dos idosos que são infectados, eles morrem, tá? Então, não são todos. Vai depender um pouco também das condições, né, de saúde desse idoso. E também dos cuidados que ele vai tendo, que nós vamos chegar mais na frente. Se analisarmos aí um grupo acima de 60 anos, só o grupo de acima de 60 anos, o índice de mortalidade, ele chega a 8,8%. Né? Essa taxa, ela é quase 4 vezes maior do que a média geral. Então, por isso que coloca, né, aí fala grupo de risco, né, ou seja, a população mais vulnerável, porque a taxa de mortalidade é alta, né? Na taxa etária aí de 70 a 79 anos também há uma mortalidade alta, que é uma taxa de em torno de 8%. O contágio do COVID nos idosos é a mesma, né? Para todos nós, o contágio é a mesma. Acredito que todos já temos conhecimento disso, né? Está amplamente divulgado aí nas mídias, porém, ainda continuamos tendo comportamentos de risco, né? A COVID, né, o coronavírus, ele se transmite através de gotículas, né, de salivas, né, o espirro, a tosse, catarro, né, e aí passando a mão, o aperto de mão ou os objetos ou superfícies contaminadas. Os principais sintomas, né, nós temos sintomas que inicialmente pode ser similar a uma gripe, geralmente é uma doença leve ou moderada, mas em alguns casos eles podem se agravar. Então, nós temos sintomas mais comuns, como febre, tosse, e temos agravamentos, né? Como febre alta, a mais de 48 horas, pneumonia, diarreia, né, cansaço, e muitos outros sintomas que ajudam a agravar o estado clínico do paciente, ou da pessoa que contrai o vírus. O que precisa saber e fazer, né? Como prevenir o contágio. Então, também está amplamente divulgado, porém, poucos ainda, né, vêm adotando essas medidas, que é lavar as mãos com água e sabão, uso do álcool gel, quando não tem, né, o álcool e sabão, o álcool gel, ele não substitui a água e sabão, nós sabemos que o melhor é água e sabão sempre, né, cobrir o nariz e a boca ao espirrar, ao tossir, evitar aglomeração se estiver doente, manter o ambiente bem ventilado e evitar de compartilhar objetos pessoais. E aqui eu acrescentaria também a questão do uso da máscara, né? Nós estamos aqui com uma determinação do município, né, a obrigatoriedade do uso de máscara, assim como em muitos outros municípios, porque nós sabemos que precisamos adotar essas medidas para evitar o contágio. Aqui, partindo dessa evite aglomeração se estiver doente, eu chamo a atenção para que no idoso ele não precisa esperar estar doente. Então, antes dele adoecer, nós precisamos já começar a prevenir. Então, o ideal é que se faça o isolamento social, né? Então, porque de tudo que nós falamos, vocês viram que o idoso, ele tem uma maior probabilidade de agravar, né, o seu quadro clínico, caso ele contraia o vírus. Então, quando se fala idoso e isolamento social, nós estamos vendo aí,
na mídia, né, vários hashtags, todos contra o novo vírus, fique em casa, e ficar em casa, né, e aí a gente chama aqui para evitar, além de ficar em casa, evitar visitas. Esse evitar visitas não significa cortar relações, não significa excluir o idoso, né? Esse evitar visitas é ter o contato presencial. Lógico que nós não estamos aqui, em momento nenhum, falando que essas relações sociais, elas não sejam importantes. Sim, elas são muito importantes. Só que nesse momento, né, de pandemia que nós estamos vivendo, é necessário fazer esse controle, né, das relações sociais. E aí eu coloquei essa foto que eu achei super interessante, que quando fala evitar, né, essas visitas, a gente pode manter essas relações de diversas formas. Aqui esses idosos, né, eles alegres, demonstram-se alegres, né, conversando com um ente querido, né, com uma pessoa que da família ou com amigos. Então, esse isolamento social, ele pode ser driblado, dizemos assim, né, de muitas formas. E o uso dessa tecnologia é uma dessas formas para que a pessoa ela fique nessa quarentena, né, nesse isolamento social, mas que ela não se sinta só. Então, quando nos foi proposto, né, os cuidados com o idoso durante a pandemia, nós trouxemos, né, algumas dicas. Primeiramente, é que tanto os idosos quanto as pessoas que convivem com esses idosos, né, se o idoso ele não estiver sozinho, é necessário seguir as orientações, né, de higiene e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, primeiramente, usar máscara. Para a população em geral, né, pode ser a máscara de pano, de tecido. Só que é necessário ter cuidado com essas máscaras, né, na hora de tirar essa máscara, tirar sempre pelo elástico, não ficar tocando na máscara, né, toda hora. Quando chegar a lavar a máscara, lavar as mãos com frequência, e na impossibilidade de lavar as mãos, usar o álcool gel, como nós já comentamos, tirar os sapatos, né, se for uma pessoa que convive com o idoso, ou o próprio idoso, ele precisou sair de casa, ele deve, sempre que retornar, tirar os sapatos, né, deixar, tem até no nosso conselho, que é o Conselho Regional de Enfermagem, eles têm uma figura da área limpa e a área suja. Eles traçaram um quadro aonde se deixa, né, na área externa da casa, os sapatos sujos e os sapatos limpos, para que você tire o sapato sujo ali, pega ele e já leva para a sua área externa para lavar. Por que esse cuidado também com os sapatos? Porque os estudos mostram que as gotículas, elas são pesadas, e aí elas não ficam no ar por muito tempo, elas caem no chão. Então, por isso, esse cuidado. Tem estabelecimentos, hoje, que eles usam até a quiboa, né, o hipoclorito, como tapete, no tapete, para que as pessoas passem e já limpem os seus sapatos. É por causa, devido às gotículas, elas caírem, né, rapidamente pelo seu peso. E sempre trocar de roupa ao chegar em casa, tá? Esse trocar de roupa, de preferência que já coloque essas roupas para lavar. Não precisa nem um produto especial, basta água e sabão. Já está comprovado que o vírus, ele não sobrevive, né, no sabão ali, que com sabão consegue matar esse vírus.
Colocamos aqui para chamar a atenção, né, porque muitos idosos, eles sentem essa necessidade de abraçar, de beijar, né, os seus netos, os seus filhos, os amigos, e nesse momento, né, como uma forma de cuidado e de carinho, nós precisamos evitar esses tipos de demonstração. Porém, podemos demonstrar esse afeto, né, como nós falamos anteriormente, né, de uma outra forma. Esse momento é um momento que nós precisamos nos reinventar, né, eu acredito que essa é a palavra, é reinventar. Então, esse beijo e esse abraço, não ter esse beijo e esse abraço não significa que não tenha o afeto, porque o afeto ele pode ser demonstrado de uma outra forma. Precisamos, e isso aqui a gente sempre chama a atenção, independente da pandemia, que se fique muito atento à saúde da pessoa idosa. E nesse momento se torna, né, mais importante, né, a atenção para a saúde da pessoa idosa, aí as medicações que elas estão usando, se elas estão usando da forma correta, e aí eu acredito que até vem aí um outro ponto positivo, né, para aquelas pessoas adultas, que estão em home office, que estão também em quarentena que possam acompanhar mais de perto, né, os seus pais, os seus avós, porque nós, como eu mostrei inicialmente, nós estamos num país, né, com a transição demográfica. Então, todos nós, provavelmente, nós temos um parente que já está aí nessa idade de 60 anos ou mais. Então, acompanhar essa forma correta, porque como profissional da área da saúde, a gente percebe que muitos idosos, quando vêm para a unidade com diabetes compensado, com a PA, né, que é a pressão arterial alterada, muitas vezes é por falta de adesão medicamentosa ou não medicamentosa. E isso nem sempre é porque ele não quer. Às vezes acontece porque ele está tomando a medicação de forma errada, medicação vencida porque ele não consegue enxergar e separar a medicação de uma forma adequada. Então, talvez, aí na quarentena seja um cuidado importante para nós estarmos dispensando aos nossos idosos. Um outro cuidado é a alimentação saudável, né? Nós sabemos que manter uma alimentação saudável irá auxiliar para a resposta e para uma boa resposta imunológica e também para o aporte energético necessário para o funcionamento do organismo, né, ou do corpo. Então, é essencial que se alimente bem, né? A gente os nutricionistas falam melhor do que eu entre alimentar e nutrir, né? Então, há uma diferença. O que é que esses idosos estão comendo? E como que eles estão preparando essa alimentação? E aí, junto, a gente chama a atenção para os cuidados com as compras e higienização dos alimentos. Né? Então, aqueles idosos que tem quem apoia, né, quem dá esse suporte, pode contar com esse suporte, é necessário que essas pessoas possam, né, orientar e talvez até auxiliá-los a fazer essa higienização desses alimentos. Né, os alimentos, verduras, frutas, né, elas devem ser higienizadas, colocar no hipoclorito, tudo que chegar do supermercado que puder ser lavado, deve ser lavado com água e sabão. Os que não puderem, né, mas o álcool, pelo menos o álcool tem que ser passado, então é essencial. E aí muitos de vocês devem estar me perguntando, né, tem muitos idosos que moram sozinhos e que não podem contar com ninguém, né, como que eles vão fazer? Então, como eu falei lá inicialmente, a visibilidade agora que veio para o idoso. Então, esse problema de morar sozinho e muitas vezes não ter esse apoio já é um problema
que a gente vem enfrentando com os nossos idosos, né? São grandes desafios. Só que com a pandemia, surgiu também, surgiu não, né? Aflorou um sentimento muito bom, que é a solidariedade. Então, nesse momento, muitos desses nossos idosos estão podendo contar com a solidariedade de outras pessoas. Exemplos que a gente vê aí em apartamentos, em prédios, né? Quem for idoso pode me ligar ou interfonar que eu vou, faço as compras para vocês. E assim a gente está vendo essa solidariedade. Então, essas pessoas que moram sozinhos, que não têm esse suporte social, então, nesse momento, ela vem contando muito com a questão da solidariedade. E nós sabemos, né, que essa solidariedade não é só, muitas vezes, só para comprar e higienizar os alimentos, mas também, muitas vezes, até para doar esses alimentos, porque alguns idosos, eles não têm uma situação favorável que eles possam se sentir confortável nessa quarentena sem passar necessidade. Então, esses cuidados aí, essa solidariedade vai muito mais além. Um outro cuidado muito importante é a questão da hidratação adequada. Por quê? Porque com o avançar da idade, a água corporal total, ela é reduzida, e devido à diminuição do líquido intracelular, o que faz aumentar o quê? Faz aumentar o risco de desidratação e complicações do trato respiratório. Vocês já viram que o vírus, ele ataca, vamos dizer assim, né, o trato respiratório. Se tem a desidratação, né, com esse risco de complicação respiratória, e se tiver o contágio, né, com o vírus, esse idoso, ele vai se tornar muito mais vulnerável ainda e aumenta o risco. Eu coloquei aqui aplicativos, porque existem hoje vários aplicativos que ajudam a lembrar para a ingestão de água. Tem muitos idosos que eles não sentem sede, porque diminui, né, essa vontade de beber água. Então, agora mesmo, recentemente, a minha mãe precisou ficar hospitalizada, e aí saiu, e quando saiu, eu tive que fazer, né, toda uma planilha de cuidados. Entre elas, eu instalei no celular dela um aplicativo desses, porque eu descobri que ela não estava bebendo água de jeito nenhum. E ela mora em um município, né, ela mora no norte de Goiás, que é muito quente. E o risco de desidratação é maior ainda. Então, esse aplicativo, ele me informa, né, o tanto de líquido que ela está ingerindo e desperta para que ela tome água de meia em meia hora. Tá tudo bem, Tati? Eu posso continuar? Tati? Todos estão me ouvindo? Sim, Cris, tá tudo bem. Tudo bem? Tá tudo ótimo. Tá ótimo, pode continuar. E outro cuidado importante é investir na qualidade do sono, porque os estudos mostram que dormir mal, ele pode afetar a imunidade e aumentar os processos inflamatórios. Né? Tem dados que mostram que pessoas que são privadas de sono são 4,5 vezes mais propensas a desenvolver gripes e resfriados, quando comparadas às que dormem no mínimo 8 horas por dia. Então, aí vem a importância também da qualidade do sono. E aí, nós precisamos nos atentar, né? Se a pessoa idosa, não estou dormindo à noite, ela não está trocando o dia pela noite,
como é esse não estar dormindo? Que horas que ela deita para dormir, né? Como que está essa questão do sono? Isso é importante estarmos observando. A prática da atividade física também é um fator muito importante, né, por promover o aumento de linfócitos, que tem como função destruir as células infectadas, né, por vírus, e pode promover o quê? Também a diminuição do estresse e, consequentemente, fortalecer o organismo. Então, mas como que eu vou fazer para fazer uma atividade física se eu não posso sair de casa? Como eu falei antes, nós precisamos reinventar. Tem um quintal? É possível fazer uma caminhada no quintal? Ou dentro de casa, né? Vai e volta, vai e volta. Hoje nós temos também na televisão, nos aplicativos, vários vídeos, né, com alongamentos. Então, talvez o idoso ele possa, né, fazer esse alongamento também e muitas outras atividades físicas. É importante que para qualquer tipo de atividade física, o idoso ele tenha tido orientação, né, do médico para que ele possa fazer a atividade. Como nós vimos, tem alguns idosos que eles têm alguns comprometimentos de saúde. E nós temos os idosos também que estão acamados, né, com limitação funcional. Como nós vamos fazer? Tem como fazer massagem, mudar esse idoso de posição de um lado para o outro. Isso é muito importante. Expor ao sol também, né? Nós sabemos que o sol ele vai ajudar na qualidade do sono, ele vai ajudar também a regular aí o ciclo sono-vigília, que é dia e noite, né? Vai deixar o idoso mais orientado. Ele ativa a vitamina D, ele também é um antídoto para a depressão e ele ajuda a aumentar a vitalidade e melhorar o sistema imunológico. O sol da mesma forma, né? Como o idoso ele não pode sair nesse momento, e eu espero que seja um momento que logo vai passar, né? Tem sol no quintal, mora no apartamento, a varanda, tem sol na varanda do apartamento, ou janelas abertas, né? É possível deixar alguma janela aberta e ter essa entrada de raios solares, né? Então, é preciso ver essas possibilidades. Outro cuidado muito importante é com a saúde mental e espiritual. Os estudos, eles mostram a relação entre a espiritualidade e a diminuição do estresse, e também das reações inflamatórias. Então, é necessário que a gente estimule, né, o idoso a ter essa boa saúde mental e espiritual. Em muitos momentos, nós nos preocupamos só com a saúde física e esquecemos que da integralidade, né, de ter essa visão como um todo. E isso é muito importante. E cada pessoa, ela tem atividades que lhe proporcionam mais leveza, mais prazer no dia a dia. Então, nós precisamos descobrir quais são essas atividades, né? Para alguns são ouvir música, para outros são dançar, para outros rezar ou orar, né? Outros é praticar jardinagem, é brincar com o animal de estimação, né? Qual que é? O que traz mais prazer? Né? Ou mesmo até fortalecer vínculos com pessoas queridas, mesmo que esse vínculo seja virtualmente. Hoje eu escutei um idoso falando que ele recebe chamada de vídeo todos os dias dos filhos dele, né? Tem um filho que mora fora do Brasil, outro mora aqui, e aí eles conversam todos os dias no mesmo horário, os três juntos, e é um momento de grande alegria. Então, com essa pandemia, ajudou com que houvesse também
o fortalecimento do vínculo com esse idoso, né? E ele está, apesar de estar isolado, ele não está se sentindo abandonado. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm acesso a esse meio virtual, não têm acesso por condições mesmo socioeconômicas, ou não têm acesso porque não dá conta também, e às vezes não tem pessoas que ajudam ali a ensinar, né, esse acesso, a ensinar como acessar, como fazer. Por exemplo, eu faço chamadas de vídeos também para os meus pais, mas aí a minha mãe tem que estar junto porque meu pai não dá conta de atender. Então, ele dá conta de mexer no celular, mas atender a chamada de vídeo ele não dá. E a gente ensina, mas quando ela atende, ele fica extremamente feliz. Então, nós precisamos adaptar, e eu não deixei de ligar para ele por ele não dar conta de atender. Como que eu posso fazer? Aí eu ligo para ela e falo, senhora, corre e atende para ele, né? Para que eu possa manter esse vínculo e esse contato. Só chamando a atenção, né, que a prática da gratidão, a meditação, a dedicação nos ajuda muito e nos auxilia a tocar os nossos projetos de vida e, principalmente, a conduzir, né, os problemas e gerenciar as crises que nós estamos vivenciando, principalmente nesse momento de pandemia. Então, cada pessoa, né, está vivenciando de uma forma diferente. Nós temos relato de suicídios entre pessoas idosas, depressão, angústias, e que nós precisamos, né, conduzir isso. Nós temos psicólogos que estão atendendo online, né, fazem esse trabalho online. Usar essas tecnologias, ou a solidariedade para aquele que não tem como, né? Como que a gente pode ajudar esse idoso nesse momento de angústia e depressão? Quando a gente fala de angústias, aqui é importante, porque já teve estudos, não relacionados com a pandemia, mas que quando fala na questão de morte com o idoso, a maioria menciona que ele tem muito medo, não é da morte, é do sofrimento para morrer. E, porém, nesse momento de pandemia, o que a gente tem visto é que está aflorando muito esses medos, né? O medo do sofrimento, o medo de adoecer e não ter respirador, o medo de adoecer e ficar sozinho, porque nós sabemos que quem está com a doença, ele fica em um isolamento. Então, para muitos idosos, pensar que ele vai adoecer e não pode ter um ente querido ali junto com ele, isso é um motivo de medo e de angústia. Medo de saber que os seus filhos estão saindo e os seus filhos podem contrair, né, essa doença, ou até mesmo o medo, para muitos que não moram sozinhos, desse ir e vir de familiares, e os familiares não seguir as recomendações da organização. Então, tem idosos que eles moram, né, muito juntos ali. Nós sabemos que muitos não têm uma situação privilegiada, eles têm que conviver 6, 7, 8 pessoas num cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos da mesma casa. E, às vezes, esse ir e vir, né, sem esses cuidados, também pode trazer para ele muita angústia, muito medo, porque a mídia traz, né, a todo momento que o idoso é um grupo de risco, que o idoso pode morrer. Porém, nós sabemos que todos nós podemos contrair o vírus, todos nós, né, dependendo da nossa condição de saúde, nós temos o risco, né, do agravamento dessa doença, e que nós precisamos nos cuidar.
e que a pessoa, né, se o idoso ele mora com mais de uma pessoa, essas pessoas precisam entender a importância de se cuidarem e seguir as recomendações, mesmo estando assintomáticas, porque nós sabemos, né, que o período de incubação, né, ele vai de 5 a 6, a média é de 5 a 6, mas podendo ser aí em torno de 2 até 16, 14 dias. Então, o período, por isso que fala que quando vai para uma viagem, algo tem que ficar 14 dias, porque o período de incubação, ele pode ser maior. Então, tudo isso traz medo e angústias para esse idoso. Uma outra questão que nós trabalhamos muito é a questão de evitar quedas. Nós já trabalhamos essas quedas há um bom, né, tempo que a gente vem falando, e agora, mais um motivo, porque os idosos estão em casa, e os estudos mostram que a maioria da ocorrência de quedas é no próprio domicílio, ou em seus redores, né, é ali quando o idoso ele está realizando algumas atividades cotidianas, como caminhar, mudar de posição, ou durante o banho, ou ali no banheiro, tá? Só para vocês terem noção que a queda, ela é a primeira causa de acidentes entre os idosos, que 1 em 4 idosos, eles já sofreram uma queda, seja ela ou não da própria altura, e mais ou menos 7 milhões dessas quedas, elas necessitaram de auxílios médicos, que levou à restrição das atividades desse idoso por pelo menos um dia. Agora, vocês imaginam, o idoso ele já está se sentindo angustiado por estar em isolamento. Imagina se ele tiver que ainda ficar restrito, né, ali a uma cama, a um leito. E o outro lado, se ele tiver que ir para um ambiente hospitalar, nós sabemos que naquela seta, né, de riscos de contaminação, o hospital é um dos locais que tem o maior risco de contaminação para o coronavírus. Então, nós precisamos tomar esses certos cuidados em relação a acidentes com idosos, né? E isso, consequentemente, a queda, ela pode interferir na qualidade de vida do idoso, né? E nós sabemos aí, temos dados que mais ou menos 27 mil idosos falecem, né, por causa direta ou indireta da queda, como sim direta, né? Se ele tem uma fratura e ele tem que ficar restrito ao leito, nós sabemos que podem ter complicações, como, por exemplo, pneumonia, né? E aí, se ele já tem essa complicação e ele corre o risco ainda de ter a doença, coronavírus, né? E então o risco de óbito aumenta muito mais. Aqui eu trouxe só alguns cuidados, chamando a atenção aí para a questão da queda, muitos cuidados com tapetes, né, principalmente tecidos, retalhos, principalmente em banheiro. Em banheiro precisa de ser tapetes emborrachados, antiderrapantes, né? Aqui mostra também as barras de segurança, né, no banheiro. Essas barras são muito importantes, porque o idoso, se ele desequilibrar, né, ou sentir uma vertigem, ele pode ali se apoiar, tá? E evita uma queda e complicações futuras. As camas também, né, são questões que a gente precisa atentar, né, se os colchões não são muito macios ou muito duro, ajustar a altura da cama, se possível, né, para que fique em uma altura, para que o idoso ele não tenha que forçar muito, ter o risco na hora de levantar, de cair na hora de levantar e deitar. Aqui, ó, foi feito com um improviso com uns toquinhos, né, e
para aumentar a altura dessa cama para que tenha uma maior segurança para esses idosos. Lógico que a gente volta a falar, né? Infelizmente, essa não é uma realidade para todos os nossos idosos brasileiros, porque tem idosos que as condições, né, socioeconômicas não vai permitir toda essa adaptação. Mas o que for possível, né, fazer, por exemplo, se na casa do idoso tiver, né, várias pessoas juntas aqui, vamos tentar evitar deixar brinquedos espalhados, objetos no chão, porque o idoso ele pode pisar, ele pode escorregar e aumenta o risco de queda desse idoso. E é preciso deixar sempre mais livre que possível esse trajeto. Aqui, a questão das escadas também, né? Em casas que tem escada, a escada tem que ter o corrimão, tem que ter iluminação, né? E tá sempre livre, né? De preferência com antiderrapantes também, para que não tenha o risco de queda. E, se possível, que o dormitório, o quarto desse idoso, ele fique na parte inferior dessa casa, para que ele não tenha que ficar subindo e descendo essa escada, que pode aumentar esse risco. Outra questão que, quando se fala em idoso, que nós precisamos nos atentar é a questão da violência. E com a quarentena, né, com o isolamento, às vezes, dependendo ali, pode aumentar mais ainda a violência, porque a gente tem uma preocupação muito grande com os idosos que estão desacompanhados, mas também nós temos que ter uma preocupação com aqueles idosos que estão acompanhados e que não gostaria de estar, né? Porque essas companhias ali, às vezes, eles não te traz, não te faz bem. Então, nós precisamos ter um olhar, né, mais amplo, né? E aí vem eu chamar a atenção para esses tipos de violência. Nós temos a violência física, né, que aí todos nós já sabemos, né, que um tapa, né, escoriações, né, murros, né, que caracteriza como violência física. A violência psicológica, muitas vezes, as pessoas que estão convivendo ali com aquele idoso, ela tenta fazer com que ele se sinta como um estorvo, como uma pessoa que está atrapalhando, né, como alguém que não agrega. E isso é um tipo de violência psicológica. Temos a violência sexual, né, isso nós precisamos nos atentar também. O abandono, a gente tem muitos casos de abandono, e aí, como eu falei, né, com a pandemia, a gente começa a ter uma visibilidade maior para esses idosos, e aí começa a enxergar, né, o tanto de idosos abandonados que nós temos. E esse abandono, né, não é estar sozinho, não é o idoso morar sozinho, é não ter esse apoio, essa relação social, né, esse aporte social. Então, nós temos muitos idosos abandonados. Muitas vezes, tem pessoas que criticam, né, de colocar, porque os filhos colocaram pais em instituições de longa permanência. Mas, dependendo como esse idoso ele estava vivendo, a instituição de longa permanência, né, ela vem a agregar, ela vem a contribuir para uma boa saúde desse idoso. A negligência, né, é saber que está acontecendo, saber que os meus pais estão precisando e eu estou negligenciando, eu não conto, eu não falo para ninguém, saber que está sofrendo algum tipo de violência por parte de uma irmã,
eu negligencio. Outra violência importante, né, e aí, principalmente nesse momento de pandemia, que muitos perderam empregos e muitos idosos vêm sofrendo violência financeira. Então, o dinheiro que ele tem da aposentadoria, que era para comprar ali os seus medicamentos, ele tem que sustentar toda a família. E aí ele não tem como adquirir, né, os seus medicamentos ou aquela alimentação saudável que nós falamos. Por quê? Porque ele não tem como, ele não sobra nada de dinheiro para ele. E a violência medicamentosa, né, que essa é o quê? Mudar a medicação do idoso por conta própria, alterar a medicação desse idoso. Então, nós precisamos nos atentar de que isso se trata de uma violência, né? Os familiares, eles não podem mudar a medicação por conta própria. Ah, não está dormindo? Eu vou aumentar o dobro do comprimido. Ah, não está dormindo? A minha vizinha estava tomando esse comprimido, eu vou dar. Isso é caracterizado como uma violência medicamentosa, porque nós precisamos de um profissional para poder estar acompanhando, né, e estar orientando, no caso, a prescrição médica. E eu agradeço, né, aqui a oportunidade de estar falando sobre os cuidados com o idoso. E, como eu falei, né, esse é um momento que nós começamos a olhar mais para os nossos idosos e que se a gente pode levar, né, e eu acredito que nós vamos levar muitas coisas positivas dessa pandemia, né, é que a gente comece a mudar a nossa postura, o nosso comportamento e cuidar mais dos nossos idosos. E além de cuidar mais dos nossos idosos, também procurarmos envelhecer bem. Lembrando que nós envelhecemos todos os dias, né? Se eu for parar para pensar, ontem eu era mais nova do que hoje, né? E amanhã eu serei mais velha do que hoje. Então, nós envelhecemos todos os dias e muitas vezes só se pensa em idoso acima de 60 anos. Não, o envelhecer são todos os dias. E como eu vou envelhecer? Né? Se eu vou envelhecer com essas comorbidades, ou eu vou envelhecer bem, né? Então, nós precisamos nos atentar para isso. E muito obrigada. Cris, obrigada a você por essa fala tão cheia de cuidados, de nos alertar, né, principalmente nesse último slide sobre a violência. Meu Deus, né, como a gente trata os nossos idosos, né? A gente esquece que a gente já precisou deles quando a gente era criança. Eu estava pensando nisso, né, que é um ciclo perfeito. Eles cuidam de nós quando nós somos incapazes e nós devemos cuidar deles. Agora, né, quando eles se tornam incapazes de cuidar de si mesmos. Eu tenho perguntas e já vou avisando o pessoal que tiver pergunta para escrever no chat. A gente já pode ir para esse segundo momento. A minha mãe é uma mulher de 63 anos. Ela é super lúcida, ela é super autônoma. Inclusive, ela tem um salão de beleza, ela trabalha, às vezes, 12 horas no dia. Ela tem uma vitalidade muito grande. Ela mora sozinha em Juiz de Fora, que é a minha cidade de origem. Eu vim para cá, a minha irmã se mudou e ela mora sozinha. Perfeitamente capaz, muito autônoma, como eu falei. Ela tem algumas comorbidades, né? Mas, de maneira geral, está tudo sob controle, ela goza de boa saúde. Mas eu tenho percebido que, com a quarentena e com a impossibilidade de vir nos visitar, né? E de receber visita,
ela tem levado a rotina dela de uma forma que tem me preocupado. Ela não está acordando no horário que ela acorda, que é super cedo sempre. Ela tem acordado 11 horas da manhã. Aí ela fala, não tô com vontade de fazer nada. Fico vendo série o dia inteiro, depois eu perco o sono à noite. E aí vai dormir de madrugada, e aí acorda tarde. E eu imagino que essa pode estar sendo a realidade de muitos idosos que moram sozinhos. Apesar de eu ligar para ela frequentemente, né, pelo menos uma vez por dia, às vezes eu ligo mais que uma, para dar uma checadinha, eu percebo que ela está totalmente fora do ritmo, da rotina. E assim, eu não sei o que eu posso fazer para ajudar daqui. Você acha que existe algum meio de eu conversar com ela, apesar de eu já estar fazendo isso? Mas, assim, existe alguma coisa efetiva que eu possa fazer de longe? Essa mudança, né? Essa mudança mudou todas as nossas rotinas, né? De todos nós. E é muito complicado. Uma coisa que eu deixei de falar é a resiliência. Então, tem muitos idosos que eles estão aceitando, estão vivenciando também de uma forma mais resiliente, né? E aí eles estão reinventando, eles estão procurando fazer de uma forma que eles sofram menos. Talvez, Tati, isso que a sua mãe está fazendo, vendo séries, se não está trazendo prejuízos para a saúde dela, ela é uma forma de reinventar. É uma forma que ela está usando para reinventar, para ela conseguir viver bem nesse período. Né? É um meio que ela achou. Assim como nós estamos nos reinventando, fazendo essas atividades online, reinventando com alimentações, com isso, eles, do jeito deles, eles precisam também reinventar. Então, o que eu acredito que você possa fazer daqui é conversar mais com ela e ver se isso que ela está fazendo está deixando ela tranquila, se ela está bem, né? Se ela mantém aqueles cuidados básicos, né, de alimentação, se ela consegue manter esses cuidados, e se ela está bem. Então, é isso, eu acredito que ela está reinventando também uma forma de viver bem nessa pandemia. A Estael fez uma pergunta, eu vou lendo para você no chat, para você não ficar perdida. Tá? A Estael colocou assim, a questão do medo é muito forte nesse momento. A minha mãe tem 63 anos, está na fazenda para se proteger, mas se angustia todo dia, angustia todo o tempo com os filhos e netos que estão em ambientes que podem levar à contaminação. Sim, isso está muito forte, né? Então, e esse medo é o que a gente precisa estar conversando mais com esse idoso, trabalhando mais com esse idoso, né? Essa questão de que os filhos, os netos estão fora, mas eles estão se cuidando, estão seguindo toda a rotina. O idoso, ele precisa ter essa certeza de que quem está ao seu redor, quem faz parte ali do ciclo afetivo desse idoso, que estão se cuidando. Né? Então, ele tem medo tanto dele contrair a doença, quanto das pessoas que ele ama também contrair. Então, ele precisa ter essa segurança. Então, é preciso estar conversando. O diálogo, ele sempre é muito importante. Então, a conversa, falar, explicar e estar dialogando sempre, mostrando, olha, nós estamos fazendo tudo o que é recomendado. Então, nós não precisa ficar com esse medo. Tá? E eu tenho na minha família também o comportamento oposto da minha mãe. O pai do Caio é também idoso, tem uma série de problemas de saúde, ele tem até estente no coração. Mas ele é muito ativo, ele tem uma loja na minha cidade, lá de fora, ele sempre trabalhou muito, muito duro e não quer de jeito nenhum ficar em casa e não fica, não há ninguém que faça ficar em casa, ele é super teimoso. Então ele levanta cedo, vai trabalhar, trabalha até de noite. E a gente
a gente não tem autoridade para falar com ele. Ele é daquele tipo de pessoa que sempre levou a vida assim, né, na rédea curta, sempre teve muita autoridade sobre tudo, muita autonomia sobre tudo. Não é uma pessoa que você vai conversar e vai falar assim, você precisa parar e ficar em casa. Não fica. E aí a gente pede para ele usar máscara, pede para se cuidar, mas não dá nem para. Não tem o que fazer. Nenhum dos filhos pode com ele. Nesse caso. Vai ter essas situações, né, que não vai conseguir, né, mas pelo menos não vai ficar em casa, não. Então, tome todos os cuidados. Demonstrar o risco que ele está correndo, se ele ainda tiver a esposa, a cônjuge, ele mostrar o risco, né, que ela também, que pode ser ele o propagador desse vírus, né, mesmo ele estando assintomático, talvez ele não se comova com ele, mas talvez colocando uma outra pessoa, olha, você pode ser o responsável pela contaminação, né, da esposa, do neto ou dos outros filhos. Então, se pelo menos não vai ficar, o ideal é que fique, mas que tome todos os cuidados necessários, que são aqueles cuidados, né, que a gente já abordou. Isso é muito importante. E nós não podemos prender, não tem como amarrar, né? Não tem muito, é o diálogo, é a comunicação, é mostrar mesmo os riscos que são eminentes aí para toda a sociedade, principalmente para a população idosa, que é mais vulnerável. E a Estael, ela fez uma complementação, né? A pergunta que ela tinha falado, a questão do medo. Ela falou assim, esse tipo de estresse, né, do medo, pode levar a quadros de ansiedade e depressão? Sim, pode sim, tá? Então, nós temos quadros aí que vem se agravando mais, e por todo esse contexto que nós estamos vivenciando. Então, esse medo, ele pode aí influenciar para a questão da depressão, do estresse, e aí por isso que precisa ser cuidado. Né? Se os familiares eles não conseguirem, como eu falei, tem hoje os serviços de psicologia online que pode estar ajudando, talvez eles têm estratégias, né, que possa estar ajudando esse idoso. Temos vários jogos, várias atividades que pode estar ajudando a minimizar a ansiedade. Então, se tiver como ensinar para esses idosos, né, jogos em aplicativos, em TV, tem vários que pode ajudar a minimizar, tá, essa situação. Pessoal, podem perguntar. Uma coisa, enquanto pergunta aí, eles estão formulando, eu tenho certeza disso, só um detalhe que eu esqueci, muitas vezes eu falei da questão da importância, né, da chamada virtual, e nós temos aqueles idosos, né, como você falou aí da sua mãe, que ela tem uma boa cognição, né, é lúcida, nós temos idosos com problemas demenciais, com demências, e é importante que mesmo esses idosos, a gente continue tendo esse contato, mesmo que virtual, porque mesmo nos casos mais avançados de Alzheimer, a gente sabe que tem comprometimento cognitivo, mas que o afetivo, ele ainda é preservado por um bom tempo, né? Ele pode até não te conhecer, não saber quem você é, mas ele sabe que é algo bom, que gosta de ouvir, gosta de falar. Então, é importante esse contato, tá? Não manter esse isolamento. Tem demência, nem lembra que eu existo, não sabe quem eu sou. Não, mas essa relação de afeto, né, a afetividade, ela é muito importante. Ele pode até não lembrar, mas a questão do afetivo, ele vai sentir ainda.
Então fica, né, algum tipo de memória, né, que ainda que não seja a do reconhecimento total. É engraçado, né? Porque quando eu falo que minha mãe é idosa, me gera um estranhamento tão grande, porque ela é muito jovem, de cabeça muito jovem, e faz pilates, ela tem todos os horários dela, anda para cima e para baixo sozinha, muito independente. Existe algum estudo sobre, e eu não sei se isso é uma mudança no comportamento dos idosos. A gente não tem aquele tanto mais, né, aquele vovozinho que né, tá muito frágil, quebrantado. A gente tem uma geração aí de idosos nessa casa dos 60 e poucos anos, tem esse perfil ainda, como o da minha mãe, ou do pai do Caio, né? Nesse caso, assim, a probabilidade de contrair doença é a mesma, mas o comportamento dessas pessoas é muito diferente, né? Sim, as condições de saúde, né? É o que a gente vem trabalhando para o envelhecimento ativo e saudável. Então, é o que eu venho, eu falei agora por último, né? No último slide. A gente tem que entender que nós envelhecemos todos os dias. E aí a gente envelhece desde o momento que a gente nasce. Então, se perguntar, quando que você começou a envelhecer? Da hora que você começou a nascer, você nasceu, né? E se a gente tiver essa consciência, nós vamos chegar com 60, com 70, com 80, com saudável, porque envelhecer não é sinônimo de doença, tá? O envelhecimento em si, ele não é doença. Lógico que tem algumas alterações funcionais, né? Porém, o problema maior são essas condições de saúde, essas comorbidades que nós envelhecemos juntos. Então, não podemos esquecer que nós envelhecemos todos os dias. Isso é muito importante, porque aí a gente vai conseguir chegar igual a sua mãe está, né? Com um comportamento ativo, saudável, porque não dá mais para pensar que a pessoa idosa é aquele vovozinho acamado, que não, com limitações, por isso que nós trabalhamos o envelhecimento desde a hora que nasce. E tudo influencia. A nossa alimentação, né, o nosso sono, o comportamento de vida que nós temos, tudo influencia para o nosso envelhecimento. E aí, muitas vezes, a gente só lembra disso quando a gente está acima de 60 anos. Né? O que eu poderia ter feito para ter envelhecido bem? E a outra coisa, envelhecer também não é sinal de mudar o comportamento, de ser mais chato, de ser ranzinzo. Você vai envelhecer do jeito que você é, tá? Se já era ranzinzo, vai envelhecer ranzinzo, né? Então, assim, não, tem gente que fala, nossa, não, quando eu envelhecer, eu não vou ser igual a minha mãe. Minha mãe não faz atividade física, mas eu quero ser daquelas idosas que eu faço atividade física, idosas alegres. Mas se você não fez na adolescência, na vida adulta, então com certeza você não vai fazer quando você envelhecer. Porque nós envelhecemos todos os dias, nós vamos envelhecer do jeito que nós somos. Tá? Então, provavelmente, a sua mãe, por estar assim tão bem, tão ativa, ela envelheceu bem. Né? Esse processo de envelhecimento dela foi um processo saudável. E isso é que nós precisamos. Tá? Então, isso que nós vimos trabalhando sempre, essa questão de envelhecer bem. É verdade, Cris. Ela é fantástica. Eu espero envelhecer como ela. Eu estou tentando. A Jéssica disse assim: falando no modo geral, acredito que além dos idosos, nós também estamos com o nosso psicológico abalados com essa pandemia. Por diversos motivos, além do risco de contaminação, apesar de ser necessário distanciamento social. Qual uma dica para mantermos a positividade e ver o lado positivo de tudo isso? Obrigada. Sim,
nós estamos todos, né, abalados, e uma dica para manter, né, e ver o lado positivo é tentar, né, ver que você está tendo oportunidades de fazer coisas que muitas vezes você não teria se tivesse no seu dia a dia. Quantos de nós falamos várias e várias vezes que a coisa mais importante para nós era a nossa família? Ah, como eu queria estar com a nossa família. Ah, como eu queria poder ter um tempo para arrumar a minha casa. Como eu gostaria de ficar mais na minha casa. Então, por que não aproveitar esses momentos? Ah, se eu tivesse tempo, eu gostaria de ler um livro. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades, né, e fazer aquilo que nos dá prazer, aquilo que você sempre teve vontade de fazer e que muitas vezes foi negligenciado devido ao tempo ou pela correria do dia a dia. Então, a dica é reinventar mesmo, é a ressignificação, né, tentar ver o que eu posso fazer nesse momento que me faz bem, tá? E assim como eu falei, né, por exemplo, eu venho tentando tirar vários, vários aspectos positivos, né, igual do idoso, a visibilidade para o idoso. Muitas vezes a gente fala do idoso e muito pouco se dava importância para esse idoso. A questão da solidariedade, né, que aflorou mais as pessoas. E eu espero que isso todos nós podemos mudar, começar a ver e a nos ver de uma forma diferente. Eu acredito que todos nós sairemos diferente dessa pandemia, porque é um momento de reflexão, que a gente possa refletir e ver o que eu venho fazendo, né? O que eu deixei de fazer que eu poderia fazer agora. Então, Jéssica, talvez seja um momento que você possa começar a refletir, né, e buscar nessas coisas para poder diminuir e minimizar um pouco, né, essa ansiedade. Eu sei que é muito difícil, às vezes, a gente falar em minimizar, principalmente quando a gente está passando, né, por algumas dificuldades também. Mas, como vai isso? Então, a gente precisa tentar olhar de uma outra forma, olhar de uma forma diferente. É verdade, Cris. A gente precisa. Eu acho que a gente precisa treinar o nosso olhar para viver o presente. E uma coisa que o professor Silvio falou na palestra dele, eu acho que tem muito valor, é perguntar de que maneira isso contribui para o meu crescimento. Eu sei que é muito difícil a gente ver crescimento diante de tanta dor, de tanta privação, né? E uma coisa que todo mundo que tem feito palestra, as pessoas admitem que o caso do Brasil na pandemia é agravado pelas circunstâncias políticas. Nós temos um projeto de governo que exclui o povo. Então, as pessoas estão gravemente enfermas psicologicamente, porque não sabem como vão sobreviver, né? Em termos de manter o mínimo, né? Pagar as contas, ter dinheiro para fazer mercado, o mínimo. E essa insegurança toda, né, provoca o nosso lado mais pessimista sobre tudo. Mas é importante ter em mente que tudo passa. As situações não são permanentes. Nós não vamos viver assim permanentemente. E para que a gente sobreviva com o mínimo de saúde mental a tudo isso que a gente está sendo sujeito, é importante que a gente considere esse momento como uma oportunidade de meditação sobre os nossos valores, sobre o que nos mantém motivados, sobre os nossos pilares de vida,
O que te mantém seguro. E avaliar que essas circunstâncias e um bom olhar, um olhar bem ajustado, um olhar bem sensato a tudo que é mais importante, precisa permanecer depois. E permanecendo, a gente vai ter uma prática social melhor. A gente precisa ter uma prática social melhor, né? A gente não pode estar alheio ao sofrimento do outro, né? Você tem falado tão importante, né? O quanto essa pandemia deu visibilidade ao cuidado com os idosos. E como que a gente não lembra dos idosos, né? Na nossa prática cotidiana, as atitudes sociais todas excluem os idosos. Agora a gente teve aprovado um projeto de aposentadoria que esquece que a gente vai ficar velho. Então, se a gente usar esse momento de forma sensata, olhando para as coisas com uma preocupação genuinamente altruísta e lembrando que esse outro seremos nós no futuro, né, médio prazo, então eu acho que a gente pode ressignificar a nossa convivência social quando pudermos voltar a ela. E isso já vai ter valido muito, muito a pena. Sim, com certeza. Eu acho que a sua fala foi, assim, brilhante, né? O que a gente precisa mesmo estar atento. Pessoal, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês viram que eu fiz um monte de perguntas práticas sobre a minha mãe, né? A idosa com quem eu lido mais diretamente. Então, eu acho que a Cristiane não se importaria de fazer essas pequenas consultas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? E parece que no chat eu vi que parece que tem uma pergunta relacionada à alimentação saudável. Eu acho que a Estael está fazendo uma divulgação de uma palestra. Ah, tá. Estratégia de alimentação saudável na pandemia. Excelente. Né? Que vai ser no dia 19. Então, assim, eu não conheço a palestrante, mas seria extremamente importante a participação de todos, né? Porque, como vocês viram, a questão da alimentação, ela é muito importante aí na questão pro idoso também, para fortalecer, né, vamos dizer assim, manter um bom funcionamento do organismo. Então, é muito importante. Para todo mundo, né? Sim, para nós também, né? Porque se nós estamos envelhecendo todos os dias, nós temos que pensar o quê? Nós temos que comer bem, tá? Então, assim, se eu conseguir sair daqui hoje deixando essa mensagem de que nós envelhecemos todos os dias. Então, eu costumo brincar com os meus alunos, né? A hora que tu estiver bebendo, fumando, tá lembrando que está envelhecendo, né? Está envelhecendo. Então, nós temos que ter esse cuidado. E o cuidado com os idosos. E também que envelhecimento não é sinônimo de doença, tá? Que nós podemos envelhecer bem. Basta desse processo de envelhecimento. Pessoal, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? A Cíntia está te agradecendo, a Estela também, eu também gostaria muito de agradecer pela palestra, pela gentileza. Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a todas as enfermeiras e enfermeiros. Eu que agradeço novamente, agradeço a participação de todos e me coloco à disposição, né, o que for, que vocês precisarem aí em relação ao idoso, ao cuidador,
e eu puder ajudar, eu estou aqui disponível, todos sabem onde me encontrar, é só ir ali no curso de enfermagem, então, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Então, podem contar comigo sempre, tá? E muito obrigada, e cuidem bem dos seus idosos, ou dos nossos idosos, né? Porque não tem como a gente falar assim, eu não gosto de idoso, eu não quero estudar idoso, porque nós vamos ter um país de idosos. E daqui uns tempos, até nós mesmos já seremos idosos. Então, nós vamos ter que cuidar, tá? Independente de você ser profissional, naquela área você não quiser atuar com idoso, não tem problema. Mas você vai ter um idoso no seu domicílio, na sua família, né? Então, a gente precisa aprender a cuidar do idoso, independente de qualquer outra variável, se vai trabalhar, se não vai com essa pessoa idosa. Tá? Então, muito obrigada, me